Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Nós vamos continuar a série As Terras do Rei. E hoje eu quero trazer uma visão ampla sobre o que a palavra de Deus fala sobre finanças. Eu não sei se você sabe, mas Jesus falou mais sobre finanças, ou utilizou o termo como no recurso financeiro, mais do que ele falou sobre céus e inferno. Isso significa que a parte das finanças, a economia do reino, tem uma parte muito importante na nossa vida e por algum motivo nós não temos a visão do reino de Deus sobre isso. Eu quero deixar claro que nós precisamos entender como Deus se move para que nós possamos entrar no fluxo divino dele sobre isso. O reino de Deus não é capitalista, Deus tem um próprio sistema econômico, e o reino de Deus não é socialista nem comunista também. Deus criou o seu próprio sistema econômico na Bíblia. E por algum motivo, nós estudamos pouco sobre isso. Então nós não vemos as bênçãos de Deus nessa área, porque o nosso entendimento sobre economia, sobre administração, estão relacionados àquilo que nós aprendemos do mundo. E essa área não foi transformada no nosso entendimento. E aí eu quero que você leia aí em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Olha o que o Senhor diz: lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhe dá forças para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Em algumas versões vai dizer: Deus é que te dá forças para adquirir riquezas. Diga a pessoa que está perto de você: Deus é que nos dá força para adquirir riquezas. Uau, glória a Deus por isso, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de viver a tua realidade, de nós aprendermos de acordo com o chamado que nós temos para administrar os teus recursos, para que nós possamos movimentar de acordo com a tua palavra. Eu oro para que o espírito de sabedoria, de revelação venha sobre nós. Eu oro para que nós possamos vivenciar a tua realidade nessa hora, nessa manhã. Pai, eu oro para que nós possamos ser aqueles que entendem o teu coração. Como sacerdotes, ó Pai, que nós temos um chamado para ser como igreja. O Senhor tem nos chamado para sermos, Deus, aqueles que são peritos, Deus, sobre o que o Senhor pensa, sobre aquilo que está escrito na tua palavra, para que nós possamos nos movimentar de acordo com teu projeto para nós como igreja e como filhos para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, Deus, ele nunca montou uma religião. Não é o projeto do Senhor montar uma religião. O Senhor estava montando uma nação, e o povo de Israel é a nação que Deus monta para ser um exemplo para todas as nações. Então Deus chama Abraão, depois de Abraão nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos os 12 tribos representados ali, né? Que depois se tornam as 12 tribos, e o povo de Israel. É por isso que nós chamamos o povo de Israel. Deus muda o nome de Jacó para Israel, então eles foram chamados de ser o povo de Israel. Então nós chamamos hoje de Israel por causa disso. Então a ideia de Deus é quando ele tira o povo de Israel do Egito, o projeto de Deus é fazer desse povo, debaixo de uma aliança e de uma promessa, um povo bem sucedido em tudo que eles colocassem a mão. Então Deus dá para eles uma terra, Deus dá para eles leis que governariam todos os aspectos da sua vida. A palavra de Deus, o Pentateuco ou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, não falam apenas de como adorar e levantar incenso, mas nos mostra a origem do homem, mas mostra Deus trazendo a realidade de uma nação. Ela regula propriedade, produção, trabalho, dívidas, impostos, justiça social. Quando nós estudamos isso, nós percebemos que Deus está formando uma nação com valores, com princípios, com método de ação. E com um princípio básico, quando Deus leva o povo de Israel para a terra prometida, é eles entenderem algo, como diz a Bíblia, que a terra pertencia ao Senhor. Aquela terra que Deus estava levando eles, aquela terra pertencia ao Senhor. Sabe, nós precisamos entender algo: tudo que nós temos não é graças apenas ao nosso trabalho, porque é Deus que nos dá força para trabalharmos, mas é a permissão de Deus de nós colhermos o fruto da terra.
Eu acho interessante, Jesus, ele diz algo poderoso, ele fala o seguinte: vocês não devem preocupar com o que comer, com o que beber, porque o Pai Celestial sabe do que vocês precisam dessas coisas, e Ele vai dar a vocês isso. Eu lembro que quando eu li isso, alguns anos atrás, eu ficava pensando, como que eu vou comer e beber se eu não trabalhar? E a Bíblia diz que Deus vai nos dar, e eu pensei, será que Jesus está falando o que com isso? O que Jesus está querendo dizer com isso? Bom, o problema é que nós não temos um entendimento bíblico sobre isso, e nós também não lemos a Bíblia no original, seja grego ou seja em hebraico. E essa palavra, um dos significados dessa palavra dar na Bíblia, está intimamente relacionado a deixar ser tomado. Diga comigo, deixar ser tomado. É quando Deus permite com que aquilo que nós trabalhamos, nós possamos receber dele. Então é o seguinte, a terra pertence ao Senhor, eu trabalho, mas se Deus fechar a terra, tudo que eu plantar eu não colho. Se Deus fechar a terra, não interessa o que você faça, se Ele não enviar a chuva, não há colheita. Não tem uma bênção de Deus sobre aquilo. Então quando Jesus diz que Deus nos dá, Ele não está anulando o princípio do trabalho. Ele está dizendo o seguinte, você vai trabalhar e eu vou permitir que você receba o fruto do seu trabalho. Porque a visão bíblica e a visão das Escrituras é que do Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Nós só estamos aqui, só temos colheita graças à permissão de Deus. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor permitiu a gente ver mais um dia. Se nós podemos fazer planejamentos é porque o Senhor nos permite planejar. E é o que Tiago vai falar. Olha, vocês fazem planos e falam, eu vou em tal lugar, eu vou a tal cidade. Ele fala, olha, vocês têm que falar desse jeito. Se o Senhor permitir. Se o Senhor permitir. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, nós muitas vezes estamos agindo de forma autônoma. Mas, meu irmão, quando a mão do Senhor está contra nós em algo, tudo que nós colocamos a mão não dá certo. Alguém já passou por isso? Alguém já passou? Eu sei que aqui nessa igreja as pessoas muito santas, mas eu já passei. Pessoas, tudo que você coloca a mão é abençoado. E não adianta você decretar versículos, não. Não adianta você falar assim, tudo que eu colocar a planta dos meus pés vai funcionar, meu irmão. Parece que quando você está fora do propósito, você colocou a planta dos seus pés, o negócio estava dando certo, começa a dar errado. Quando o Senhor não abre aquela porta para nós, aquilo que antigamente parecia ser bênção, agora se torna um fardo. As portas começam a se fechar. E a palavra nos ensina, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão trabalham aqueles que vigiam. Quando a mão do Senhor não está sobre nós para abençoar algo, deixa eu falar uma coisa, meu irmão, tudo que nós fazemos dá errado. Tudo que nós fazemos dá errado. Deu certo até aquele momento. A partir daquele momento, as portas começam a se fechar. Não interessa o quão inteligente nós somos, não interessa o quão espiritual nós somos, não interessa o quão justo nós achamos que somos, as coisas começam a dar errado. Então nós precisamos entender que é o Senhor que permite nós colhermos o fruto. É o Senhor que permite nós vivemos a realidade dos céus. Recebemos aquilo que nós trabalhamos. Por isso que Deus deixa isso claro para os israelitas, falando assim, olha, vocês estão indo para essa terra. E eu acho interessante isso, porque Deus coloca eles indo para a terra prometida. Nesse lugar dessa terra prometida, eles têm que lutar para entrar na terra. Diga comigo, lutar. Ou seja, não foram anjos que lutaram para que o povo de Israel entrasse na terra prometida, literalmente. Os anjos participaram, com certeza, mas eles tiveram que lutar. Isso nos mostra mais um princípio. Deus nos dá desafios para nós vivemos a nossa herança. Vivemos aquilo que Ele colocou na nossa mão. Então, tudo que nós não trabalhamos, e nós já falamos sobre isso, nós não damos valor. Então, o povo de Israel, para entrar nessa terra prometida, que já pertencia a eles, eles tiveram que lutar. E cada batalha era uma estratégia diferente. Ou seja, nós não recebemos aquilo que Deus tem para nós, se nós não estivermos sensíveis à voz de Deus, às batalhas que nós vamos enfrentar, para receber aquilo que Deus já preparou para nós. Cada povo, os 7 povos dos cananeus, representavam uma área da nossa vida que precisa ser alinhada, que precisa ser vencida. Então Deus diz, essa terra é sua, mas você vai ter que lutar para entrar nela. Você vai ter que trabalhar para entrar nela. Mas quando você entrar nessa terra,
Você vai plantar e vai colher, porque a minha bênção vai estar sobre você. Então Deus diz, essa terra é minha. E eu estou permitindo vocês utilizar a terra que pertence a mim. É uma terra que mana leite e mel. Mas Deus coloca esse povo, primeiro, Deus coloca esse povo nessa terra, porque Ele diz, eu vou abençoar vocês. Então o povo luta e vence as batalhas pela mão do Senhor. Eles entram nessa terra, mas Deus sabia de algo. Um lugar físico com a mentalidade de escravo é destrutivo. Deixa eu dizer de novo. Um lugar abençoado com a mentalidade de escravo é destrutivo. A Bíblia fala uma coisa muito interessante. Tem algumas coisas que a terra não pode suportar. E uma delas é o escravo que se torna rei. Provérbios diz o seguinte. Tem algumas coisas que a terra não consegue suportar. A serva que toma o lugar da sua senhora e o escravo que se torna rei. O que a Bíblia está dizendo? Ela está dizendo que o pobre não pode vencer na vida? Ela está dizendo que a pessoa que saiu de baixo não pode se assentar numa cadeira de governo? Não. A Bíblia está dizendo o seguinte, que uma mentalidade de escravo não pode estar sentada num lugar de governo. Então, antes de Deus nos colocar na posição que Ele tem para nós, Ele tem que mudar algo aqui, ó. Ele tem que mudar algo aqui. E no fundo, cara, é engraçado, uma das piores coisas que eu vejo são pessoas que elas têm uma posição, um status de financeiro, uma influência interessante, mas a mente delas, o coração delas e o valor que elas carregam são valores de escravo. O que acontece quando pessoas com mentalidade de escravo entram numa posição de governo? Eles se acham todo-poderoso. Eles não entendem o que é servir. Eles não entendem o que é liderança. Eles não entendem o que é generosidade. E é engraçado que às vezes essas pessoas elas entram lá como agregados. Elas nem conquistaram aquilo, o pai conquistou, o avô conquistou, casou com uma pessoa rica. Uma vez eu estava conversando com o irmão, uma pessoa, ele na conversa, ele começou a falar para mim assim, rapaz, porque o pobre, se o cara quiser vencer na vida, ele vence. Porque o pobre é isso, a pessoa tem que fazer, estudar e não sei o quê. E eu fiquei pensando sobre aquilo, eu fiquei imaginando, cara, você só está nessa posição porque você casou com a sua mulher que é rica. Se você não tivesse casado com ela, você estaria lutando como todos nós estamos lutando. Sabe o que é isso? É uma mentalidade. Diga comigo, mentalidade. A Bíblia nos diz em Romanos 12, que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos ter a nossa mente transformada. Nós precisamos não nos conformar com esse mundo, mas transformar pela realidade, nós transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Algumas áreas da nossa vida que não estão fluindo propriamente dito, é porque nós não temos o nosso entendimento, a forma como nós enxergamos as coisas, pela perspectiva dos céus. Pessoas que são pobres, elas pensam assim, eu acho que ser rico é desse jeito. E pessoas que nasceram no berço de ouro, elas pensam, eu acho que ser pobre é desse jeito. Elas não entendem, elas não têm a convivência. Então Deus está nos ensinando num processo. Deus tira esse povo de Israel, que passou por 400 anos sendo escravos. Eles não tinham valor pelas instituições, eles não tinham projeto a longo prazo. Escravo não tem projeto a longo prazo. Escravo trabalha para sobreviver. Escravo precisa pensar no agora, ele não pensa em legado. A pobreza não deixa legado. Esse dia eu estava achando interessante uma entrevista falando sobre escravidão no Brasil. São cerca, se eu não me engano, de 300 anos de escravidão. Nós temos pouca história sobre escravidão. Por quê? Porque pobre não é lembrado. Eu busco as fotos das minhas famílias, dos meus bisavôs, não tem. A última coisa que um escravo vai pensar é em tirar foto. Vocês estão comigo ou não? Nós não pensamos em legado. Por quê? Dinheiro é para comer. E aí você começa a entender que Deus agora tem que reeducar essas pessoas
para entrarem na altura da terra prometida. Vou te falar uma coisa simples com a mentalidade de escravo. Um dia a gente saiu para comer nos Estados Unidos, e um amigo nosso, ele é garçom. E aí, nos Estados Unidos, assim, é uma das coisas que os brasileiros mais passam dificuldades nos Estados Unidos, chama-se gorjeta. Quem viajou sabe o que eu estou dizendo. Se a gorjeta já vir incluída, ele paga. Mas se não vier incluída, ele fala assim, mas eu tenho que pagar isso? E ele começa a dar um show por causa de, sei lá, de $5, $10, que seja. Isso é uma mentalidade que nós temos. E aí eu conversando com esse meu amigo, ele é garçom por muitos anos lá, a gente foi comer no restaurante, e aí na hora de dar a gorjeta ele falou, não dá esse valor não, esse povo ganha muito. Bom, ele era garçom. Mas na hora de abençoar um outro garçom, ele não podia abençoar um outro garçom. Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. Meu irmão, uma das coisas que mais acontece na nossa nação, o cara tem a coragem de comprar um apartamento de 300 milhões que seja, mas na hora de dar comissão para o corretor, ele chora. Ele esconde. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Mentalidade de escravo. A mentalidade de escravo é o seguinte, eu quero te puxar para baixo. As nossas amizades funcionam bem até eu saber que você está ganhando muito mais do que eu. Até eu não ver prosperidade na sua vida. No momento em que eu vejo prosperidade na sua vida, eu já penso, cara, eu acho que ele está mexendo com alguma coisa errada. O que é isso? É uma mentalidade de escravo. Nós não conseguimos celebrar a vitória que o outro está vivendo. E nem honrar as outras pessoas. Bom, esse pessoal, não aqui, tá? Esse pessoal da Bíblia é o que saiu do Egito. É esse pessoal escravo, de tal forma que Moisés estava sendo usado por Deus para libertá-los. E eles não conseguiam entender que Moisés era um instrumento de Deus. Esse povo, por causa de uma cebola do Egito, queria voltar a morar no Egito. E aí Deus agora tem que pegar esses milhões de pessoas, essas milhões de pessoas, e levar para uma terra que mana leite e mel. Uma terra que tem prosperidade. Mas Deus sabia que uma mentalidade de escravo não pode entrar na terra prometida. Sabe tudo que Deus prometeu para você? Ele não vai te colocar lá enquanto isso daqui, não for transformado. Enquanto os valores que estão aqui não forem transformados. Enquanto a generosidade não fluir. Enquanto nós olharmos para os recursos como um fim em si mesmo e como uma proteção e não como um lugar de servir. Uma mentalidade a longo prazo. Então Deus dá uma lei para esse povo. Ele fala assim, olha, eu vou começar com vocês. Eu tenho algo poderoso na vida de vocês. Eu vou dar leis para vocês. E qual é o objetivo dessas leis? O objetivo dessas leis eram para que as pessoas crescessem a mentalidade de Deus com relação a essa terra. Não adianta eles terem uma terra bacana se a mente deles é uma mente medíocre. Então o nosso processo com o Senhor é uma transformação contínua. Deus está sempre expandindo coisas na nossa vida. Eu dou graças a Deus por ter crescido no ambiente onde eu cresci. Eu cresci num ambiente onde eu sei o que é não ter, mas ao mesmo tempo eu vivi em lugares que tinham muito. Eu dou graças a Deus. Hoje eu olho para trás e falo, Senhor, foi muito sábio. Porque Deus fez algumas coisas interessantes comigo. Uma das coisas é, Deus me fez americano. Então, eu sabia que não era daqui. Sabia que eu tinha uma dupla nacionalidade. Mas ao mesmo tempo eu era americano pobre no Brasil. Então eu sabia o que era depender da boa vontade dos outros. Quando eu olho uma criança com necessidade, eu sei o que é ter necessidade. Meus pais não tinham carro até eu ter uns 4 anos. Querido, eu via alguém com carro, eu já entrava nesse carro. Primeira vez que eu vi vida elétrica, eu ficava assim, para cima e para baixo. Eu fiquei tão feliz com aquilo, eu achava aquilo incrível.
Ao mesmo tempo eu cresci, meu pai visitava muitas casas de pessoas muito ricas. Eu cresci nesse ambiente onde eu via pessoas que tinham aviões particulares no começo da década de 90. Então eu cresci nesses ambientes, eu tive essa oportunidade. Lembro que eu tenho uma tia minha que até hoje, ela foi usada por Deus durante muitos anos para fazer o meu aniversário. A gente não tinha condição de fazer aniversário. Então todo ano ela era usada por Deus, era a data mais feliz que eu tinha. Ela levava salgadinho, Coca-Cola. Eu não esqueço, eu tenho fotos. Ela preparava os meus aniversários para ir lá e eu ficava feliz demais. Querida, a melhor coisa que tem, você que vem de uma família humilde, você vai entender o que eu vou dizer. É o pós-festa quando você volta da escola ou do trabalho. Tá vendo? Só riu quem entende. Você está esperando a gente sobre um salgadinho, um negócio, um pedaço de bolo. Não é? Você fica aquela felicidade. Aí você descobre que seu irmão comeu. Então eu cresci nesse ambiente, eu tive essa oportunidade de vivenciar em certos lugares, de estar nesse lugar. Eu também cresci, à medida que Deus foi modificando algumas áreas da minha vida, eu sei o que é andar de ônibus, eu sei o que é não ter condição, eu sei o que é ir a pé para a igreja, eu sei todas essas questões, então eu conheço um pouco dos dois lados. E um dos desafios que nós temos é a mudança de mentalidade. Quando nós vamos, Deus vai nos levando para um outro ambiente. Eu lembro que um dia eu vi um irmão, ele tinha comprado um carro muito caro, e ele comprou um carro extremamente caro. Eu estava na casa dele. Eu falei, que carro bacana. Eu não sou muito fã de carro. Então, para mim, eu só achei o carro bonito. A pergunta que o pobre fez. Faz quanto por litro? Aí ele olhou para mim e falou assim, ô Heber, deixa eu te explicar uma coisa. Quem compra um carro desse, não pergunta quanto faz por litro. Eu aprendi uma lição. Nunca mais pergunto faz quanto por litro, eu checo na internet. Sabe, são mentalidades. Tem um filme muito interessante que eu assisti alguns anos atrás. E esse filme, ele é interessante, é um filme, eu esqueci qual é o nome dele em português, mas ele é um filme cujo as pessoas nasciam com um relógio. E o relógio era o dinheiro. Alguém já assistiu esse filme? Com Justin Timberlake. E esse filme é interessante porque parece que as cidades eram divididas em 12 distritos. E um dos distritos mais pobres, as pessoas tinham pouco tempo de vida. Elas nasciam com uma certa idade e tinham pouco tempo de vida. Então elas trabalhavam para ter um pouquinho mais, mas elas iam gastando aqui e ali. E é interessante que nesse filme, um cara que sai do distrito número 1, que tem vida infinita, um tanto de vida, muito rico, e ele vai para esse distrito do pobre e passa a vida para esse cara. Isso gera uma confusão, e agora esse cara tem acesso aí para outros distritos. E ele descobre lá no distrito número 1, que aquilo que ele vivia no distrito número 12, não é a realidade do distrito número 1. Significa o seguinte, que no distrito número 1 as pessoas viviam infinitamente, enquanto no dele elas trabalhavam muito para sobreviver, e mesmo assim morriam cedo. Eu achei interessante esse filme, porque quando ele chega no distrito número 1, uma mulher perguntou para ele assim, você não é daqui, né? Ele falou, como é que você sabe que eu não sou daqui? Ela fala assim, porque você anda rápido. E quem vive muito não precisa andar rápido. Ela descobriu pela cultura dele que ele veio de um outro lugar, ainda que ele tivesse dinheiro. Deus, nos processos que nós estamos vivendo, tem muita marca de Egito, de escravidão em áreas em nossas vidas que precisam ser libertadas no processo, inclusive da parte econômica. Quando nós não temos generosidade, quando nós não servimos ao próximo, quando nós não entendemos que é o Senhor e não as riquezas que nos protegem, que é o Senhor que nos dá capacidade, quando nós achamos que é na nossa própria força, quando nós não entendemos que é o Senhor que abre portas, mas é o Senhor também que pode fechar portas. Em Levíticos 25, 23, a Bíblia diz, a terra não será vendida perpetuamente, porque a terra é minha. Então no reino de Deus não existe capitalismo absoluto, como não existe socialismo ou comunismo absoluto, Deus tem o seu próprio sistema. Existe mordomia sobre o governo divino. Deus criou também coisas poderosas para quem tem uma mentalidade de escravo. Deus criou descanso. Escravo não tem descanso. Escravo não tem valor.
Então Deus faz o seguinte, Deus cria um dia para que eles pudessem descansar. E Deus, a promessa de Deus é, você vai descansar no sábado, não tem problema, porque na sexta eu vou te dar provisão em dobro para você ter sustento no sábado. Ou seja, o próprio descanso no sábado era um ato de fé. Às vezes nós achamos que ofertar, dízimo e oferta é um ato de fé, mas o descanso também é um ato de fé. Vocês estão comigo ou não? O descanso é um ato de fé? Que ato de fé, pastor? É o ato de saber que mesmo não estando lá, Deus vai prover para mim aquilo que eu preciso, porque eu estou em obediência. E é interessante isso. Aí Deus treina o povo. Primeiro treinamento que Deus traz para o povo: maná. Traz comida dos céus. Todos os dias Deus fala o seguinte: olha, não é para vocês guardarem para o próximo dia. Não guardem o maná para o próximo dia. Pega o suficiente para vocês agora. Beleza, o povo fez isso até na sexta. Aí Deus falou o seguinte: a sexta-feira, como vocês não podem sair no sábado, eu vou trazer provisão em dobro. O que o povo fez? Quando Deus começou a trazer o maná, o povo guardou o maná para outro dia. E o que aconteceu com o maná que eles guardaram para outro dia? Se perdeu. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido. Tem coisas na nossa vida que Deus não quer que a gente guarde para outro dia. Porque Ele está nos ensinando que Ele vai prover todos os dias da nossa vida. E essa é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. E nós estamos assim: Senhor, me dê o pão desse mês. E aí nós estamos tão preocupados, sendo que a gente não está sem comida hoje. Você comeu hoje. E amanhã Deus vai trazer a provisão também. Porque o seu Pai Celestial conhece o que você precisa dia após dia. Momento após momento, é o sistema do reino de Deus. Pastor, e meu descanso no sábado, como é que eu vou fazer? Querido, pode ficar tranquilo, que na sexta Ele vai mandar em dobro. E não vai apodrecer no sábado, porque é uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Olha o que Deus está ensinando para o povo. Está dizendo o seguinte: vocês tiveram opressores, mas eu sou o pai de vocês. E eu cuido de vocês. Eu sou aquele que vai guardar vocês e vai abençoar a vida de vocês. Muitos de nós estamos nos movendo como se nós não tivéssemos um Pai Celestial. Como se nós não tivéssemos alguém que fosse suprir e prover para nós em todos os momentos da nossa vida. Diga à pessoa que está perto de você: você tem um Pai provedor. O Pai Celestial está conosco em todos os momentos. Mas Deus não cria apenas um dia de provisão. Deus cria um ano de provisão. Uau, eu acho isso incrível. Eu acho isso incrível. Deus fala o seguinte: olha, 6 anos vocês vão plantar, mas no 7º vocês vão descansar. No 7º ano, um ano inteiro, vocês vão descansar. Querido, eu confesso que descanso para mim foi um dos desafios que eu tive na minha vida. Porque as coisas a gente sempre foi muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Eu lembro quando eu casei, estava pronto para fazer a obra, tinha ido aos Estados Unidos, debaixo de uma palavra de Deus. Eu lembro que eu sentei com um pastor muito sábio, o pastor Jimmy. Ele chegou para mim e falou assim: Heber, eu sei que você é um homem que quer fazer muitas coisas para Deus. Sim, sim, eu quero fazer. Bom, você casou agora, não casou? Casei. Então, esse ano é um ano de você fazer a sua esposa feliz. Eu falei: e como é que eu vou comer? Ele falou: esquenta não. Deus vai te abençoar. Bonito, pastor, você falar isso. Mas sabe de uma coisa? Eu criei. Porque está na Bíblia. Quem aqui ainda vai casar, levante sua mão. Quem vai casar, levante sua mão. Glória a Deus. Querido, na Bíblia, a lua de mel é 1 ano. Eu lembro que eu fui, nesse ano, foi um ano de maior provisão na nossa vida. Foi um ano que Deus me fez crescer. Foi um ano de rompimento, foi um ano de descanso. Foi um ano que eu aprendi que se eu tirar a mão, Deus continua fazendo. Que Deus continua providenciando.
Deus criou isso para o povo de Israel, mas agora era uma nação inteira vivendo uma cultura de descanso. Sabe o que acontece, querido? Às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, eu não estou ouvindo muito de Deus. Eu descobri algo quando eu não estou ouvindo de Deus. Deus não fala na correria. Deus fala no descanso. É no descanso que as suas energias são renovadas. É nos descansos que Deus te traz novas ideias. É no descanso que Deus te leva para lugares extraordinários. Deus começa a movimentar a gente no descanso. Esse é o sistema de economia do reino. Deus nos leva a esse descanso. Então a cada 7 anos a terra tinha que descansar. A produção espontânea vinha para todos. O sistema desacelerava. Deus regula produção, consumo e sustentabilidade. Cada 7 anos. Mas tem algo ainda mais poderoso que acontece. A cada 50 anos, todas as dívidas tinham que ser canceladas. As terras que tinham sido compradas nos negócios tinham que ser devolvidas. Escravos tinham que ser libertos. Isso impedia acúmulo infinito, castas econômicas permanentes, escravidão hereditária. Nenhuma família podia ser destruída economicamente para sempre. Os nossos sistemas que nós temos, o sistema econômico desse mundo, eles são sistemas que não se alinham com o sistema de Deus. É por isso que nós temos pobreza crônica, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que querem tomar o que é do outro sem ter trabalhado. Gente, Deus, ele cria um sistema tão interessante, que até para o pobre que estava passando necessidade, Deus cria um sistema onde nós não deveríamos ficar fazendo assistencialismo. Ou seja, eu vou dar dinheiro para as pessoas sem elas trabalharem. Não. Deus falou o seguinte: vocês vão colocar as pessoas para trabalharem. Eu vou dar uma situação para vocês. O que eles faziam? Eles tinham que fazer uma colheita no campo. Quando eles fizessem uma colheita no campo, Deus tinha lançado algumas leis. Uma das leis era: você não pode colher nas esquinas. Ou seja, você plantou o seu campo, plantei, bonito, mas as esquinas você não colhe. Segundo, o que cair no chão você não pega. Então o povo tinha que fazer a colheita, os ricos tinham que fazer a colheita, mas os cantos eles não podiam. E o que caísse no chão, eles também não deveriam pegar. Por quê? Porque as pessoas que estavam passando por dificuldade financeira ficavam ao redor para colher exatamente o que estava nos cantos. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte, olha que incrível isso. Deus está dizendo o seguinte: você vai ajudar, mas você também não vai anular o trabalho. As pessoas tinham que sair de onde elas estavam para vir fazer a colheita. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? No livro de Esther, está explicando exatamente isso. É isso que Esther foi fazer lá. Ela não tinha condições. E ela foi lá, nesse lugar. Nós não anulamos o potencial das pessoas de trabalharem, de conquistarem algo. Mas no ano jubileu, as dívidas tinham que ser canceladas. Os escravos eram libertos. Deus devolvia terras, dava oportunidade. Olha que sistema incrível de Deus. Para que ninguém ficasse pobre a longo prazo. Para que os erros que os nossos pais cometeram, os nossos avós cometeram, não se estendessem por mais gerações. Porque, se eu não me engano, tem uma pesquisa no Brasil que diz que para a pessoa sair da miséria para a pobreza, demoram 3 gerações. São 3 gerações para a pessoa sair da miséria para a pobreza. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que ele é 1 em cada milhão. Ele é 1 em 1 milhão. Os nossos sistemas, eles podem produzir pobreza crônica. Mas como Deus criou aqui, em Israel, isso não aconteceria. Sabe o que acontece? No sistema econômico que Deus dá para Israel, adiantando um pouco, 500 anos depois, cerca de 500 anos depois, isso é porque eles foram desobedientes. Se eles tivessem sido obedientes, tinha sido antes. Israel se torna talvez a nação mais rica do planeta Terra, debaixo do governo de Salomão. A Bíblia diz que a prata não tinha muito valor, só o ouro, debaixo do governo de Salomão. Por quê? Porque Deus deu um sistema para eles, que gerava um equilíbrio, cuja presença de Deus está nesse lugar. Deus tinha leis sobre injustiça, contra a injustiça. Deuteronômio 24, versículo 14 diz: salário pago no mesmo dia, proteção ao trabalhador. Deus amava medidas justas, Ele ama medidas justas, pesos justos. Deus regula mercado, preços e ética comercial, para que todos prosperem.
Deus não anula o esforço. Alguns querem mais, outros querem menos, está tudo certo. Deus não anula isso. Ele não quer que o que tenha mais seja obrigado a dar para aquele que tenha menos, que não quer trabalhar. Mas Ele também não quer que aquele que tenha mais crie um bloqueio ao seu redor para que as pessoas humildes não subam. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Ele não quer isso. Deus, ele cria um sistema abençoado, de provisão, de dignidade. Até o rei, no reino de Deus, tinha leis que não podia ser rico excessivamente. Não podia explorar o povo. O sistema impede corrupção estrutural. Sabe de uma coisa? Os profetas, eles denunciavam. A denúncia dos profetas era exatamente contra o sistema injusto, corrupto de políticos e de pessoas que viviam num alto padrão, impedindo com que os mais simples crescessem. E olha, eu acho interessante, porque Deus, no livro de Deuteronômio, fala algo muito interessante. Hoje, quando você vai na Justiça do Brasil, principalmente na Justiça do Trabalho, se você é empregador, você já entra em desvantagem. Sim ou não? Quem é empregador sabe o que estou falando. Por quê? Porque na Justiça entende o seguinte: se você é rico, você é mau. E se você é pobre, você é bom. Olha o que a Bíblia diz. Quando o juiz for julgar alguém, não julgue porque fulano é rico ou porque é pobre. Julgue de acordo com a justiça. Está na Bíblia. É o sistema econômico do reino. É o sistema onde Deus nos ensina a sermos justos. E é por isso que essa justiça produziu um fortalecimento no meio de Israel. E quando essa justiça se tornou injustiça, por causa que eles não obedeceram o chamado de Deus, os profetas se levantaram. Amós se levanta, Isaías se levanta, Miqueias se levanta para dizer o que estava acontecendo no meio do povo, para dizer que aquilo desagradava a Deus. Em Amós 2:7 diz o seguinte: vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sandálias, pisam a cabeça dos pobres no pó da terra e pervertem o caminho dos humildes. O Senhor é contra isso. Deus diz daqueles que odeiam o bem e o mal, que exploram o povo dele. Deus é contra isso. Esse sistema de injustiça é um clamor que se levanta diante de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus está nos levantando e nos chamando para esse tempo, para nós pensarmos como Deus pensa com relação à economia, com relação à justiça, com relação ao futuro. Deus tem nos chamado. E por que isso é importante para esse tempo, pastor? Sabe, ultimamente nós temos ouvido notícias de bilionários que estavam usando as suas riquezas para pedofilia, sacrifício de crianças, corrupção da justiça. Pessoas que na frente dos outros posavam de filantrópicos, de ajudar o necessitado. Essas mesmas pessoas têm presidentes e políticos ao redor do mundo que simplesmente governam leis para trazer um mecanismo maligno. Deixa eu explicar algo para vocês aqui, queridos. Muitas vezes, eu tenho falado isso com o meu time sempre. Muitas vezes nós usamos o nosso dom e a nossa capacidade de fazer riqueza para prosperar um sistema maligno. Você acha que o mercado tem que ser desse jeito, mas o mercado que você tem contribuído, às vezes tem sido o mercado que contribui para pessoas como esse fazerem maldade. Uma coisa simples. Eu sei que ele foi usado como homem de Deus, mas tem algumas coisas que eu sempre medito sobre. Talvez José não soubesse que o dom que ele estava utilizando para o governo de Faraó, um dia
seria usado contra o seu próprio povo. José chega no Egito e ele interpreta o sonho de Faraó e administra o sonho de Faraó. 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. Vocês estão comigo ou não? Alguém lembra dessa história? Durante os 7 anos de escassez, a Bíblia diz que José comprou o Egito para Faraó. José comprou o Egito para Faraó. Talvez José não soubesse que esse sistema, não aquele Faraó, mas o sistema de governo de Faraó, ia ser o mesmo sistema que um dia iria escravizar por 400 anos os seus descendentes, a sua própria família. O nosso dinheiro e os nossos recursos não são neutros. Nós estamos servindo a alguma coisa. Agora a pergunta que eu faço é, de acordo com todos esses arquivos que soltaram por aí, desses bilionários e políticos e grandes grupos, inclusive no Brasil, incentivando a pedofilia, sacrifício e tráfico humano, você acha que é interessante para esse grupo ter igrejas que pregam exatamente contra isso? Você acha que o dinheiro deles não está por trás para financiamento de toda sorte de libertinagem, para acabar com os valores judaicos cristãos? Para desacreditar a igreja? Para desacreditar o povo de Deus? Através de cultura, de música. Existe, a nossa guerra, na verdade, não é de um crente contra um não crente, mas é de um sistema contra um outro sistema. E aí a nossa vida com Deus, que é uma vida muitas vezes só de um domingo com Deus, onde nossos recursos não são entregues para aquilo que Deus quer fazer, a gente acha que isso é pouco, a gente acha que a gente está fazendo muito, mas é exatamente isso, que esses grupos, que agora está sendo revelado, Deus está trazendo à luz todas essas coisas, promovem, porque eu quero que você entenda algo, querido, o seu dom, o seu tempo e o seu talento promove alguma coisa, e a pergunta é, está promovendo o quê? Está promovendo o quê? Para cada lugar que nós vamos, para cada coisa que nós compramos, para cada show que nós vamos fazer parte, nós estamos promovendo alguma coisa. E a pergunta é, eu faço o quê? Com os recursos que Deus me deu, com o meu tempo, com o meu talento, eu estou promovendo o quê? Estou promovendo para onde? É por isso que Jesus nos ensina, em Lucas capítulo 16, 19, se não me engano. Usem as riquezas desse mundo para fazer amigos com Deus. Nós não estamos desconectados do nosso sistema econômico. Eu tenho algo no meu coração. Eu me recuso a fazer parte de algo que contribua para o crescimento da impiedade no mundo. Para um sistema maligno e satânico que tende a trazer destruição nas famílias. Nós temos visto algumas melhoras. Eu acho interessante porque quem conhece o meio empresarial sabe disso. Há poucos anos atrás, não muito longo, os grandes empresários fechavam negócios em lugares que não eram lugar do povo de Deus fechar negócio. O adultério era algo comum no meio do empresarial. Hoje, se você fala para fechar um negócio que você traz sua esposa, muitos empresários já não querem fechar negócio com você. Nós estamos vendo uma mudança nesse aspecto. Assim como nós vamos ver em nome de Jesus uma mudança na política, no sistema judiciário. Nós vamos ver no sistema econômico. Por quê? Para que as pessoas prosperem no reino de Deus. Para que elas cresçam. Existe uma palavra sobre essa igreja. Uma palavra que eu recebi alguns anos atrás. Isso me chamou a atenção. Eu ouvi do mesma pessoa. Num período de 5 anos ele me entregou a mesma palavra. E uma das palavras que ele me entregou, ele falou assim: eu vejo Deus dando a vocês um sistema que tirava as pessoas da pobreza. Ele falou, esse sistema não é um sistema que ele iria
ser assistencialismo para manter as pessoas na pobreza, mas é um sistema que Deus daria para vocês, que fariam com que, ainda que vocês entrassem em favelas, essas pessoas iam ser transformadas. É um sistema que tirariam pessoas da pobreza. Sabe, eu creio que Deus está nos levantando para ser justiça social nesse ambiente, para ser aqueles que vão ouvir o clamor de pessoas que foram injustiçadas e que ninguém nunca fez justiça, do órfão e da viúva, mas também de homens e mulheres prósperos, que são justos, mas que ao mesmo tempo serviram a sociedade, serviram uns aos outros, serviram a sua família. A Bíblia nos diz, em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Diga a pessoa que está perto de você, Provérbios 10, 22, diz, coloca a mão sobre ela e fala assim, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sabe, a gente tem muito disso, pelo menos eu cresci nesse ambiente. Talvez vocês não, que eu sei que vocês estão num nível elevado. Mas eu cresci, fulano é rico, mas é infeliz. É rico, mas é isso. Mas eu quero dizer para você, Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não tem mais. Não tem mais. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor enriquece. E não tem casamento destruído, não tem filho nas drogas, não tem enfermidade, não tem câncer, não tem infelicidade. A bênção do Senhor enriquece e faz você mais generoso, e faz você para abençoar a sua família. Você sempre tem para dar, para emprestar. A bênção do Senhor enriquece. A bênção do Senhor enriquece. E não vai fazer você perder a sua vida com Deus, pelo contrário. A bênção do Senhor te leva para mais perto dEle. Porque as riquezas que vêm dos céus, as riquezas que vêm da presença, ela não te impede de orar. Ela não te impede de gastar tempo com a sua família, de destruir o seu casamento, de não ter tempo com os seus filhos. Pastor, existem riquezas malignas? Existem. Qual é o fruto da riqueza maligna? Confusão, briga, divórcio por causa de dinheiro, amizade que é perdida. Você não tem tempo para orar. Deixa eu trazer uma coisa para vocês aqui. Eu quero que vocês nunca esqueçam isso. Só tem o falso porque existe o verdadeiro. Tiago vai falar o seguinte. Existe a sabedoria terrena, maligna. Qual que é a sabedoria terrena? É orgulhosa. Ela é prepotente. Ela é arrogante. Então a pessoa que é sábia, mas é orgulhosa, ela vê os outros abaixo dela, ela é sábia mesmo, mas ela tem uma sabedoria terrena, maligna, do capeta. Mas Tiago vai falar que existe a sabedoria que vem dos céus. A sabedoria dos céus é a sabedoria que, antes de tudo, ela é humilde. Um sábio que tem a sabedoria que vem dos céus, ele te ouve, às vezes você está falando tanta besteira, e ele te ouve, irmão, amém, glória a Deus. É verdade, né? Vou orar por você sobre isso. Ele é humilde, ele não fica tentando empurrar alguma coisa em você. Existe isso. Querido, existe a profecia maligna? Existe. Existe o espírito de adivinhação? Existe. Pessoas impelidas pelo espírito maligno que vão entregar palavras para você, mas que aquilo vem do diabo. Existe sim. Mas existe também profecia que vem do trono de Deus, que te liberta, que te leva para mais perto do Senhor. Sabe, querido, da mesma forma existem riquezas que são malignas. E o fruto dela é orgulho, é divórcio, é autonomia. Ela não tem propósito, a não ser satisfazer a si mesmo, a não ser rico por ser rico. Mas existe a riqueza de Deus, que ela enriquece, ela não tem dor. Ela te leva para perto da sua família. Ela faz você abençoar os seus amigos, você dá sem pedir nada em troca. Ela faz você ser generoso, você não tem medo, porque você sabe que o seu Pai Celestial sempre vai te abençoar muito. Ele está com você, Ele te deu a capacidade de fazer riqueza. Vocês estão comigo ou não?
Eu não esqueço uma das frases mais poderosas que eu vi de um irmão. Uma vez ele falou para mim assim, eu falei assim, eu perguntei para ele, Deus abençoou ele com prosperidade financeira. Eu achei uma das frases mais poderosas que alguém pudesse me dar, enquanto eu estava estudando sobre esse assunto anos atrás. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não tenho medo de quebrar. Eu falei, mesmo? Rapaz, você vive bem, se você quebrar hoje vai ficar ruim, hein? Ele falou, sabe por quê? Porque eu sei começar do zero. Eu já quebrei 5 vezes. Então eu não tenho medo da manhã. Porque eu sei começar tudo de novo. Eu tenho a bênção sobre minha vida. A pergunta é, muitas pessoas estão tentando segurar as riquezas. Sabe por quê? Porque eles não sabem fazer. Eles receberam do pai, da mãe, do tio, do avô, numa herança, na loteria. Receberam em qualquer lugar. Eles não sabem fazer. Mas quando você tem a bênção de Deus, meu irmão, eu posso devolver o meu dízimo. Eu posso ofertar, eu posso dar metade dos meus bens para os pobres. Sabe por quê? Porque eu sou a bênção. A bênção não está no que eu faço, está em quem eu sou. Porque a bênção do Senhor enriquece. E ela não acrescenta dores. É interessante essa parte econômica, eu já quero concluir com isso. Porque no ano, cada 50 anos, Deus zerava o sistema. Eu sempre me perguntei por que Deus zerava o sistema. Porque Deus primeiro quer acabar com a pobreza crônica. Mas e o rico que comprou aquilo? Deus está me ensinando algo poderoso para ele. Ele estava me ensinando o seguinte: mais do que o negócio que você faz, é a mentalidade do negócio que faz você prosperar em tudo que você coloca a mão. Vou explicar uma coisa para você que não sabe. Quando pessoas que abriram mais de 2 empresas ou 3 empresas que deram certo, ela pode abrir a quarta que vai funcionar do mesmo jeito. Ela pode abrir a quinta que vai funcionar do mesmo jeito, porque ela aprendeu como funciona. Vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Elas entendem como funciona. Em diferentes ramos, elas entendem como funciona. Elas pegam os conselhos certos e aquilo que demorou 10 anos, agora passa a demorar 2. Quando Deus tira o povo de Israel, quando Deus está falando o seguinte: bom, você usou essa terra por 50 anos, eu vou devolver para o antigo. Tudo bem você começar do zero. Porque você nunca começa do zero de fato. Porque o conhecimento e a forma de lidar já está com você. Então, o pobre teria uma chance de começar e o rico de aperfeiçoar a experiência que ele já teve. Significa que em poucos anos depois, ele conseguiria ter tudo de novo. Através dos negócios, buscando oportunidade. Mas esses 50 anos não era apenas sobre isso. Era cancelar dívidas. Era trazer justiça. Sabe de uma coisa? Sabe qual é Em Israel, isso era chamado de um ano aceitável do Senhor. Jubileu. Sabe qual é a primeira mensagem que Jesus prega? Sabe qual é a primeira mensagem que Jesus prega? Está no livro de Isaías, quando Jesus pega o livro para iniciar o seu ministério. Abra comigo em Lucas capítulo 4, versículo 16. Para você ver tanto que o sistema econômico e justiça estão conectados. Primeira mensagem que Jesus prega, ele faz uma referência a Isaías. Versículo 18. Versículo 16. Diz o seguinte: quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, e os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essa palavra aqui em algumas traduções vai estar o ano aceitável do Senhor, que significa o jubileu. Jesus veio mostrar que o jubileu não era algo apenas físico,
Mas que a partir daquele momento, toda dívida que nós tivéssemos com o nosso Pai Celestial também seria cancelada. Que Deus estava zerando o jogo. Que Deus estava fazendo algo novo, algo diferente. Sabe, não apenas isso, mas a igreja primitiva começa a sua vida em comunidade como jubileu. Do zero. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem um sistema para você de prosperidade em todas as áreas. Para esse mundo, para essa cidade. Eu tenho palavras de Deus sobre essa cidade. Que essa cidade seria um lugar de justiça, de prosperidade. Tem um anúncio do panfleto em Goiânia quando ela foi fundada. Não sei se quem já viu isso, que dizia o seguinte, que eles espalharam no Brasil. Venha para Goiânia e enriqueça 4 vezes mais. Eu tenho ouvido palavras proféticas sobre essa região. Que aqui Deus vai trazer uma prosperidade como nunca antes. Mas sabe o que eu creio, querido? Eu creio que todos vão ser beneficiados porque vão entender o sistema do reino de Deus. Então nessa manhã eu quero te convidar a buscar a viver a realidade do reino. A buscar a entender como funciona. Porque o que Deus tem para nós é algo extraordinário, em todos os aspectos. A buscar a ser fiel naquilo que Deus tem colocado na sua vida. O que eu acho mais interessante aqui é que a cada 6 anos, no 7º ano, o povo deveria descansar. Eles viriam provisão de Deus. Mas nos 50 anos, havia um zerar de dívidas geral. Tudo voltava ao começo. Mas sabe o que aconteceu? Infelizmente, o povo de Israel não foi fiel nos 7 anos. E se eles não foram fiéis nos 7 anos, eles não foram fiéis nos 50 anos. E porque eles não foram fiéis nos 50 anos, a Bíblia nos diz que Deus levou eles para o exílio, para que a terra descansasse. Eu quero que você entenda algo. Deus nos chama a dar pequenos passos de fé e de obediência, para que em momentos cruciais a gente tenha aprendido sobre a fidelidade do nosso Deus. Jesus vai dizer algo interessante em Lucas. Quem não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Se nós não somos fiéis naquilo que Deus tem colocado em nós no pouco, nós não seremos fiéis no muito. E sabe o que eu aprendo com relação a Deus? Eu vejo as coisas de Deus como um business. Eu quero que você entenda o seguinte: tudo que Deus colocou nas suas mãos, cada um de nós tem uma porção. Imagine comigo que Deus chega para nós e fala o seguinte: olha, eu vou te dar uma terra. Vou permitir você usar a minha terra. Essa terra tem 100 hectares. Eu tenho muitas terras. Na verdade, eu tenho 400, ou sei lá, 1 milhão. Dessa terra de 100 hectares, você vai usar o meu material, você vai usar tudo que eu tenho. Eu quero que você só seja fiel naquilo que eu colocar na sua mão. Nossa parceria é: me devolva os 10. Tudo certo? Tudo certo. Pô, imagine comigo. E Deus fala assim: você só vai começar a me abençoar, você só vai começar a devolver para mim quando você começar a prosperar. Até então, está tudo tranquilo. E aí, de repente, você começa a prosperar na terra que Deus está te dando. E você fala assim: bom, Deus está ganhando. Bom, eu ganhei 1.000 esse mês. Eu vou dar 100. Amém, glória a Deus. Aí no outro mês a prosperidade vem e você ganha 10. Aí você já pensa assim: eu acho que devolver 1.000 é muito. Aí no outro mês Deus começa a te prosperar. E aí você ganha 100, aí você fala: não, mas 10 não. 10 é muito, Deus não fez nada. Aí você fala: sabe uma coisa? Deus, eu vou te agradar. Eu vou dar 5 para o Senhor e 5 para o pobre, porque eu acho que eu tenho que servir o pobre. Meu irmão, você não pode dar o que não é seu. Você pode fazer graça com o seu, não do que não é seu.
É uma parceria que nós temos com Deus. De servir ao Senhor. Deus fala, olha, eu vou mostrar para você que eu vou te abençoar nesse aspecto. Agora a pergunta é, imagine, Deus tem 1000 hectares, Ele só te deu 100. Tudo que nós temos é pouco perto daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Você acha que se você não foi fiel nos 100 hectares, Deus vai te dar 200? Deus vai te dar 500? Deus vai confiar tudo que Ele tem nas suas mãos? Claro que não. É por isso que o nosso nível de entrega e de fidelidade vai determinar o quanto Deus pode colocar nas nossas mãos. Tem algumas pessoas que elas nunca vão sair do mesmo nível, porque Deus não pode confiar elas mais. Eu percebo isso. Quem prega para a multidão hoje, já pregou muitas vezes para uma pessoa só. Quem canta para a multidão hoje, já cantou muitas vezes para uma pessoa só. Já serviu no secreto. Porque nós temos que aprender a ser fiel ao Senhor, naquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Se nós somos injustos com um funcionário que nós temos, por que Deus vai te dar 10? Vocês estão comigo ou não? Tem coisas que são testes. Deus não nos tenta, mas Ele nos testa. Pastor, Deus vai arrancar de mim? Não, Deus não vai arrancar nada da gente. Ah, o migrador, o cortador. Não, esquece isso. Não tem migrador nem cortador não. Quando nós não nos alinhamos com o Senhor, os nossos próprios pecados começam a nos embaraçar. E a gente acaba perdendo o que Deus tem para nós. A nossa ganância começa a tomar conta. Às vezes eu pergunto por Deus, por que tem coisas que Deus mantém a gente para a gente ter manutenção? Já parou para pensar? Pensa comigo, unha do pé, unha da mão. Você tem que cortar, de vez em quando. Cortar o cabelo, você tem que cortar. Por quê? Porque senão você fica desleixado. Tem coisas que Deus deixa com a gente, para a gente mesmo ter manutenção. Recursos é uma delas. Vida de oração é uma delas. Para você ter manutenção contínua na sua vida com os céus. Tem pessoas, tem ambientes, querido, que às vezes é difícil de você estar lá. Tem pessoas que você convive com elas que não dá vontade de estar com elas. Mas pode dizer uma coisa para você? Essas pessoas são bênçãos de Deus na sua vida para saber o nível que você está de humildade, de quebrantamento. E quando você está orgulhoso, você não quer estar perto delas. Tem guerras que você não quer ir. Mas Deus está levantando um povo que não vai se corromper por causa do dinheiro, que não vai se corromper por causa dos recursos, nem da fama, nem do poder. Pessoas que são livres disso, que vão glorificar a Deus com tudo que eles têm. Vocês estão comigo ou não?